Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Podeis assentar, dando glória a Deus. Meus amados irmãos, eu tenho aqui nesta noite uma breve meditação de 5 minutos, um texto de Davi. Davi foi o maior compositor de salmos da Bíblia Sagrada, tendo escrito pelo menos 73 salmos. As recentes descobertas de Qumran informam-nos que praticamente todos os outros salmos órfãos da Bíblia, com exceção de 16, que seria de Salomão, seu filho, todos os demais são de autoria davídica. O que eu sei é que Davi reestabeleceu o culto quando ele foi impossibilitado por Deus de ter construído o templo. Diz a Bíblia que ele selecionou em torno de 4.004 cantores, dentre os quais 273 faziam vozes de soprano, para entoar louvores que glorificam e bendizem o nome do Senhor. O Salmo de número 30 é um salmo de ação de graças pelo livramento que Deus tinha dado a Davi. Eu vou repetir. O Salmo de número 30 é um texto de ação de graças que Davi celebra diante de Deus por um livramento. Outros tradutores informam-nos que este texto também é um texto de dedicação. Ele não somente dá um culto de ação de graças através desses 12 versos, mas também dedica toda a sua história, a sua beit, a sua casa, fazendo louvor a Deus através desse texto. Eu tenho aqui neste versículo 3 observações a fazer. Primeiro, uma decisão de Davi, uma decisão pessoal. Segundo, qual foi a decisão tomada por Davi? E em terceiro plano, o motivo dessa decisão. A decisão, obviamente, ela é individual, não é coletiva. O projetando, ele é um reflexo de um trabalho coletivo em se tratando da igreja. A igreja obedece critérios de coletividade, de reunião, de koinonia, de comungação, para celebrar no todo o trabalho do indivíduo. Do indivíduo, porque eu tenho os meus propósitos e você tem os seus propósitos. Juntos, todos nós temos um propósito diante de Deus. Um propósito que vai ser celebrado aqui em 12 etapas. Hoje é só o primeiro dos degraus. Amanhã tem o segundo, depois o terceiro, até o 12º dia. Então eu não posso olhar apenas para os meus pés, eu tenho que enxergar o caminho. Um caminho de 12 dias, que eu tomo uma decisão pessoal. Davi disse, eu, não é você, não somos nós, ele chama para si essa responsabilidade. Qual responsabilidade? A de exaltar o nome do Senhor. É interessante que existem 72 cognominações diferentes no Antigo Testamento para o nome de Deus. Porque o nome de Deus ele é impronunciável. Logo, nós temos 72 expressões do hebraico, dentre os quais nesse texto, algumas são utilizadas. Mas a palavra que Davi está usando aqui é a Yud-Rei, Vav-Rei, que é o que nós traduzimos como Adonai. Davi está dizendo, eu sou um mandatário, eu sou um monarca com 1.570.000 valentes, eu sou um homem que administrou mais de 3.273.000 quilos de ouro, 32.273.000 quilos de prata para a construção do templo. Nos meus dias, ó Deus, o cobre é tão insignificante como a terra, mas eu estou aqui diante de ti para lhe dizer o seguinte, apesar de todo o meu sucesso, tu és o meu Senhor. Esse destino que Davi, obviamente, coloca a Deus na sua primeira frase, é intencional. É dizendo o seguinte, eu tenho os meus negócios, a minha vida, o meu casamento, o meu carro, o meu veículo, a minha casa, a minha mulher, meu homem. Mas o Senhor é o Senhor de tudo isto.
porque o Senhor é o meu Senhor. E ele disse: exaltar-te-ei porque livrastes. Livrar aqui é uma tradução um pouco simplória, porque ele usa aqui no hebraico uma expressão chamada dalal. Dalal é o verbo que gera uma outra palavra, de litani, que significa tirar de baixo. Se você pegar esse texto no hebraico, não é Deus me deu um livramento. No hebraico é Deus me exaltou. Obviamente, Deus exalta diante do inimigo. Se Deus exalta diante do inimigo, Deus me coloca acima da adversidade. Era para você estar dando glória a Deus. Deus te coloca acima da dificuldade. Porque os inimigos têm esse poder. O teu problema que te trouxe aqui, eu vou fechar, porque minha mente vai abrindo aqui para tantas coisas nesse texto. Mas os problemas que te trouxem até aqui e que vão te manter aqui 12 dias, vão ficar pequenos. Eu vou repetir para você melhorar o glória. Vão ficar pequenos. Levante a sua mão e dê o maior grito de glória. Essa palavra também, irmão Júlio, é a mesma palavra usada para tirar a água do poço. E eu fico me perguntando por que uma palavra utilizada a mesma palavra utilizada para tirar a água do poço, de um poço, por exemplo, como o poço que Jesus encontra a mulher lá samaritana, que tinha provavelmente 44 metros abaixo do nível da terra. Então, se a expressão dalal é um verbo que reflete a ideia de tirar a água do poço, Deus está dizendo aqui para a gente que está lá embaixo, sabe? Lá embaixo, no meio do buraco. Deus está dizendo assim: tudo está lá embaixo, tudo está sobre você. O problema é sobre você, a crise é sobre você, o dinheiro sobre você, problemaiado em casa, fora de casa, na empresa, nos negócios, tudo está sobre você. Tem nada não, irmão. Vai descer a manivela hoje. Levanta a mão. Oh, glória! Fica de pé, igreja. Pega na mão desse irmão, fala assim: Deus vai descer a manivela. Eita, fala: Deus vai descer a manivela. Eu me lembro quando eu era menino lá em casa tinha uma cisterna, sabe? Tinha uma cisterna lá em casa. E aí minha mãe plantou uma horta e ela dizia assim: vai lá buscar água da cisterna. E a gente descia a manivela, sabe? Pequeno, descia a manivela. Aí o baldinho descia lá embaixo e puxava. Deus está dizendo assim para você: Ele vai te puxar de dentro desse problema. Ele vai te puxar de dentro da tua vida. Ei, fique tranquilo, fique tranquilo. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão. Não, fala, irmão, só os vivos falam: irmão, deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Agora pega na mão dele forte e fala assim: Deus. Fala: Deus. Fala: Deus.